O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde. Fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que haviam sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 20ª semana do tempo comum, tempo de seguirmos os passos de Jesus, o nosso Redentor. Mês de agosto, mês dedicado às vocações. Mês em que estamos em oração pelas vocações à vida sacerdotal, à vida religiosa, à vida missionária, leiga e também à vida familiar. E hoje a liturgia que esta quarta-feira da 20ª semana nos traz é extremamente vocacional. Tanto em nossa primeira leitura, onde nós contemplamos profetas de Israel, pastores de Israel. Vocês estão preocupados apenas em pastorear a vocês mesmos. Estão esquecendo que o pastor é aquele que deve conduzir o rebanho, que o pastor é aquele que deve apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor. Vocês estão preocupados em colher tudo aquilo que as ovelhas têm para oferecer. Vocês querem a lã, vocês querem a carne, vocês querem o leite, mas não estão preocupados em cuidar do bem-estar das ovelhas. Ou seja, pastores que estão agindo como mercenários e não como pastores. E Jesus nos apresenta como dinâmica vocacional a dinâmica de sermos
bons pastores, aqueles que se preocupam com o bem-estar das ovelhas. Chegando então no Evangelho de hoje, com a parábola do patrão que chama trabalhadores para a sua vinha. E vocação é chamado, mas não podemos resumir vocação apenas por chamado. Deus chama a todos e a cada um de nós constantemente. Mas vocação é um diálogo, vocação é uma via de mão dupla. Não adianta nada Deus chamar a mim e me convidar a assumir uma vocação se eu não responder. Por isso que vocação exige de nós uma resposta. Por isso, muito além do que apenas um chamado, vocação é um diálogo. Ela necessita de chamado, mas precisa de nós uma resposta. E hoje o Evangelho nos conta, um dono de uma vinha foi de madrugada e começou a contratar trabalhadores. Contratou alguns trabalhadores de madrugada. Com eles, combinou o pagamento de uma diária, como uma moeda de prata por dia. Depois, ele foi de novo às 9 horas da manhã e contratou mais alguns para poderem ajudar aqueles que haviam sido contratados primeiro. Fez a mesma coisa ao meio-dia e às 3 horas da tarde, para ajudarem aqueles que já estavam na vinha. Por fim, ele vai novamente no final da tarde, às 5 horas da tarde, e contrata novamente mais alguns para poderem ajudar os trabalhadores que já estavam na vinha. No final do dia, ele pede para o administrador pagar a todos a mesma quantia. É claro que aqueles que haviam sido contratados primeiro, eles ficam nervosos, ficam irritados. Nós estamos aqui o dia todo, suportando o sol, o cansaço, o calor, trabalhamos o dia inteiro. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Por que todos nós somos iguais? Eles queriam ter mais valor. Muitas vezes nós também acabamos confundindo o chamado vocacional como um chamado que vamos acumulando bens para nós mesmos, como um chamado aonde nós temos certas comissões diante de Deus. E Deus não age desta maneira. Deus não age através de comissões. Todos nós somos idênticos, iguais aos olhos de Deus. É essa a dinâmica da vocação. A vocação depende da nossa resposta, mas a vocação ela é única, individual, exclusiva de cada um de nós. Estes primeiros trabalhadores que foram chamados logo de madrugada, eles queriam mais porque haviam visto o pagamento daqueles que tinham sido contratados por último. Queriam algumas regalias. O patrão então lhes responde: eu combinei com vocês esta quantia, 1 moeda de prata. Por que vocês estão com inveja da minha bondade? Eu chamei o outro porque ele é igual a você. Ele veio depois, mas tem o mesmo valor. Muitas vezes nós, quando respondemos anteriormente à nossa vocação, pensamos que teremos um olhar diferente diante de Deus. Mas Deus nos olha igualmente. Seja qual for a nossa vocação, seja qual for a nossa resposta, Deus é um Pai de misericórdia, um Pai de amor, que nos olha com bondade, que nos olha com dignidade, sejamos nós chamados primeiro, chamados durante a caminhada ou chamados no fim de nossa vida. Todos nós temos como pagamento, temos como herança, temos como salário a vida eterna. Basta que nós respondamos ao nosso chamado vocacional, seja ele em qualquer parte ou período de nossa vida, mas somos convidados a responder o nosso sim. Por isso, confiantes neste Deus da vida,
que constantemente chama a cada um de nós a participarmos da vinha do amor, elevemos as nossas preces.